E você acha que, por exemplo, essa forma de ensino errado, eu acho que é um dos motivos para tanta gente patinar, né? Atualmente ainda, né? Olha, eu não digo que é exatamente errado. Eu acho que ela é pouco eficiente para a maioria. Porque para algumas pessoas, quem é muito verbal Uhum, linguístico, quem tem essa inteligência verbal linguística, se dá super bem com essas regras, né? Então tem algumas entendi. pessoas que se dão bem para isso, com isso. Então não diria exatamente que é o errado. Mas com certeza, eu acho que o que faz as pessoas pararem de estudar inglês são sempre um desses motivos. Ou uma metodologia que não funciona, Uhum, ou um professor uhum, ineficiente, ou um professor que não cativa o aluno, a sensação de patinar uhum, sem nunca sair do lugar, a sensação de não uhum. conseguir usar aquilo que aprendeu, ou a sensação de que é muito difícil. Seja falar, seja ouvir, seja usar uma regra. Eu acho que esses 5 pontos são os pontos pelos quais as pessoas desistem de estudar inglês 99% das vezes. E aí você, assim, você acha eu tinha pensado aqui em metodologias, as metodologias tradicionais, nas escolas tradicionais, né? Uhum, Você acha que esse também é um fator? Porque assim, surgiram outras metodologias, né? sim. Você também trouxe né, o English in Clusters, né? Uhum. A gente pode Que é falar um de como se método, fosse que é um método, não é uma que é uma metodologia. metodologia nova. Não, é um Ah, não é método. uma É metodologia. diferente, é um método, né? A metodologia é Você diferente. pode falar um pouco Sim, qual a sim, sim. diferença? Ok, vou pegar primeiro a primeira parte que você falou da questão das escolas tradicionais. Eu acho que as escolas tradicionais perderam espaço porque hoje em dia as pessoas não querem mais gastar 6 anos estudando um idioma, né? Elas querem coisas mais rápidas. Outra coisa, os livros muitas vezes não evoluíram conforme a nossa vida real, né? Eu vejo material que ainda traz coisas que não faz sentido para a gente estudar, né? Mas que você é Uhum, obrigado porque está ali no conteúdo, certo? uhum, Outra coisa é que as escolas tradicionais, elas são pouco tecnológicas no que diz respeito à nossa vida do dia a dia. Elas até utilizam aplicativos, alguma coisa, mas elas não vivem, elas não estão presentes no nosso dia. Por exemplo, quem estuda por aplicativo só lembra do aplicativo na hora de estudar. aham. No seu dia a dia você não pensa, nossa, eu vou ver lá no aplicativo o que fala sobre isso. Certo? Eu, pelo menos, nunca vi ninguém que usa aplicativo que faz desse jeito. Por exemplo, atualmente estudo por aplicativo, né? Uhum. Posso te interromper rapidinho? Por favor. E eu, eu me sinto às vezes meio me enganando. Uhum. Eu me sinto com aquela falsa sensação assim, eu me enganando mesmo, sabe? Ah, estou estudando, Uhum. né? Aquela coisa assim. Sim. E na verdade, não tô, assim, não tô. É, tipo, eu tô cumprindo meio que bater cartão, entendeu? Uhum. Cumprindo uma obrigação, entre Uhum. aspas, Para não tipo, perder o investimento. deixando minha consciência um pouco limpa, Uhum. mas eu sei que, assim, se eu for parar pensar no cruamente, eu sei que, é, enfim, não tô tirando tanto proveito, sabe? Uhum. Enfim, esse é um caso meu, assim, Sim. né? Eu acho que o seu caso é bem comum com a maioria das pessoas, porque, mais uma vez, é um sistema engessado. Tá ali pronto, você tem que fazer aquilo. A gente acaba entrando no sistema engessado também, né? Exato. Porque tá ali. Você é obrigado a falar aquela frase, daquele jeito, naquela sequência. Você vira um papagaio, né? Que é uma das coisas que eu falei num vídeo meu aí. Né? Para de falar como papagaio. É, Porque você não é ensinado a pensar na língua, né? Agora, quando eu falo metodologia e método, é porque a metodologia ela é um sistema provado cientificamente dentro de um ambiente controlado, certo? aham, Então, ela te dá os passos. O método ele é um pouco mais simples. O método ele é uma diretriz, certo? Digamos assim que a metodologia ela te diz linha a linha o que você vai fazer. O método ele diz
parágrafo a parágrafo, página a página, e aí você adapta mais a você. Então, quando eu falo do método English in Clusters, você ainda consegue adaptar a sua forma de aprender aquilo. Quando eu falo de metodologia, uma determinada metodologia, você vai seguir exatamente um passo a passo, tudo certinho. Né? Então é por isso que eu não gosto de metodologia, eu prefiro o método, eu acho mais eficiente nesse caso. Eu poderia falar que a metodologia também é um pouco mais engessada do que o método? Sim, sim. Ela é, porque a metodologia, ela vai te trazer literalmente passo a passo o que fazer. Então, exemplo, nessa metodologia você vai primeiro repetir as frases, depois você vai criar frases com aquelas palavras, depois você vai criar frases um pouco mais só sobre o assunto, para depois você falar sobre você. Então você está bem controladinho, você vai ampliando o controle até liberar. Isso é uma metodologia. O método já fala assim, ok, vamos trazer isso para a sua vida? Como que você usa para a sua vida? E aí você... Entendi. Isso. Então, é por isso que ele é menos engessado. Detalhe, metodologias são eficientes, ok? Não estou dizendo que não são. Elas apenas te dizem, no passo a passo, te dão menos liberdade de você adaptar para você. E eu sou a favor de você adaptar para o seu jeito. Né? Em tudo. E aí, no caso, assim, bom, aí eu sabendo, por exemplo, o meu jeito de aprender, e tem essa questão das ferramentas também, né? Sim. Que tem os livros, aí no caso, por exemplo, para eu absorver melhor o conteúdo, por exemplo, eu no meu caso, eu tenho um aplicativo, algumas pessoas devem se identificar, que estudam por aplicativo. Também é interessante eu explorar outros recursos, outras ferramentas, no caso. Eu acho, porque eu penso assim, nós somos seres complexos, né? A nossa forma de aprender é uma forma mais complexa. Tanto que é objeto de estudo já há muito tempo e cada vez se descobre mais e se desmembra cada vez mais. Então, quanto mais recursos diferentes que estimulam regiões diferentes do seu cérebro, vou dizer de uma forma mais simples, que estimulam sentidos, sensações, emoções diferentes, mais você vai gravar. Eu vou dar alguns exemplos para você, ok? Cheiro de casa de vó. Me diz uma coisa que te lembra cheiro de casa de vó. Eu lembro de aqueles tapetes artesanais, não sei porquê, já me veio isso na cabeça. Ok. Cheiro de casa de vó, pra mim, no caso da minha avó, era um tipo de ovo que ela fazia, que eu não sei nem como é que faz aquele negócio, ela chamava de ovo de pintinho. E eu lembro daquele cheiro e eu lembro da casa da minha avó. Certo? Um outro exemplo, cheiro de viagem. Uma viagem, algo que marcou um cheiro pra você. A viagem já me vem a um aeroporto, né? Me vem no aeroporto na cabeça, já me vem uma coisa muito limpa, sabe, assim? Assim eu penso em viagem. Tá. Eu lembro de uma situação, de situações específicas. Eu lembro muito do cheiro dos lugares em que eu comi. Eu lembro especialmente de um bar chamado Granny Anne's, na Irlanda, que na hora que eu entrei, eu senti um cheiro, parecia cheiro de torta. Na verdade é uma sobremesa irlandesa, que eles consideram super banal e que eu adorei. E eu lembro daquele cheiro. O que isso significa? Que nós gravamos cheiros, sons, gostos, textura. A gente grava tudo isso. Então por que a gente vai usar só uma forma de aprender o idioma? A gente tem que se expor ao máximo possível. Se a gente só lê, a gente retém 6% da informação em média. Né? Se a gente ouve 15%, tá. Se a gente ouve, fala, escreve, compartilha e ensina alguém, a gente grava até 95%. Então, quando a gente pega um aplicativo, se a gente só faz aqueles exercícios, o nosso cérebro grava pouco. Então, sim, tem que pegar aquele assunto, procurar um site, procurar um livro, tentar falar com alguém se for possível, porque quanto mais recursos você utilizar ali, mais você vai gravar e mais fácil. Então, no caso quando eu vejo um post do seu perfil, por exemplo, o ideal é pegar, compartilhar e ainda comentar com alguém, e discutir,
Olha, que eu acho que isso vai me ajudar bastante também. eu seria muito tendencioso se eu dissesse que não, ou se eu só dissesse, não, faz isso mesmo. Mas é verdade, né? Se aquilo ali mexeu com você, se você marca alguém, e aí sem fazer propaganda, mas já fazendo, né, não tem como evitar, você vai lembrar daquilo com mais facilidade. Porque depois você vai até encontrar a pessoa. Você viu aquilo que eu te marquei? Okay. Ah, é uma regra, uma dica, não sei o quê. Você vai lembrar automaticamente. É É simples. porque a gente é meio que automático nisso também, né? Quando a gente marca alguém, a gente às vezes acaba cobrando na pessoa. E aí rola um comentário. E aí, na verdade, isso acaba sendo algo muito positivo para você mesmo, né? Assim, Sim. você marca a pessoa olha, rola um comentário, vocês comentam a respeito do assunto, né? E acaba sendo realmente algo bem enriquecedor, né? Para todo mundo, no final das contas. Inclusive você me deu uma ótima ideia de usar nos meus vídeos para fazer o povo divulgar. Eu vou usar isso aí. Porque é verdade, é bem isso mesmo. É? Bom, eu acho que eu já estou finalizando aqui. Ok. Eu falei das pessoas que patinam, Ah, tá, eu ia te perguntar outra coisa aqui. Bom, toda pessoa pode aprender inglês, né? Acho que não tem muito limite de idade, acho que não Não. tem bloqueio, né? Acho que... Toda pessoa pode aprender, a única coisa que ela precisa é adaptar a sua forma de aprender. Agora, tá, desculpa, é que minha gata espiou aqui. É que o que a gente tem que só pensar, além de adaptar, né, a sua forma de aprender, a gente tem que pensar que existem pessoas que têm dificuldade, pessoas que têm facilidade e as pessoas normais. Certo? Quem tem facilidade, ok, não preciso nem falar com essas pessoas porque elas vão aprender super fácil. As pessoas normais precisam se empenhar e adaptar para o seu jeito. As pessoas que têm dificuldades e que têm bloqueios, que na verdade é a minha especialidade, nós precisamos fazer todo um trabalho de desconstrução de mitos e crenças. Eu até fiz uma live com uma terapeuta sobre crenças limitantes, para que a pessoa comece a enxergar aquilo de forma diferente e desenvolver estratégias para que ela aprenda. Então, eu lembro mais uma vez da Jane Dormer, uma fala dela. Toda pessoa é capaz de aprender. Se ela não aprende, a culpa é do professor. Né? Porque ela fala exatamente isso. É o professor que não encontrou a forma que a pessoa aprende. Né? E eu lembro que no começo eu discordei dela. Falei, não, tem gente que não vai aprender e tudo. Até o dia que eu dei aula para um portador de esquizofrenia. E o cara era um homem, ele tinha 28 anos de idade e ele tinha as suas dificuldades. Mas juntos, eu lembro que eu fui pesquisar sobre a esquizofrenia, sobre como a pessoa, o que acontece, sobre como a pessoa aprende. Eu fui pesquisar na época. Eu sou muito curioso, né? Meio natural meu. E eu fui fazendo uma caminhada com ele toda ali. Né? Eu lembro que chegou no final do semestre, ele não tinha condição de passar, ele precisava rever, porque era mais difícil para ele. Mas ele não desistiu, ele voltou e fez o semestre de novo depois. Né? Então, e ele já estava no Upper Intermediate, ou seja, ele já estava indo para o final do curso, e ele conseguia falar inglês. Então, realmente não existe isso de a pessoa não pode aprender. E eu falo, inclusive, num outro vídeo, eu falei sobre a neurogênese e neuroplasticidade, né? Voltando para a neurociência, que a gente produz neurônios até o final da nossa vida. Então, não existe essa de, não tá tarde para mim, inglês é para adolescente ou é para jovem. Não tem essa. Né? A gente continua aprendendo sempre, então é questão só de realmente querer. Se você quer, você aprende. Né? Eu acho que vai de querer, né? E no caso de você estar utilizando um professor, o professor também querer, né? Querer, assim, entender o seu jeito, né, de aprender. Eu acho que querer, eu acho que saber o que ele está fazendo, né? Eu vou comentar uma coisa aqui que eu já falei em outros lugares e eu converso com os meus amigos e é unânime entre nós, né? Tem muita gente que faz intercâmbio, que volta e que acha que pode dar aula de inglês. Tem muito nativo que chega aqui, porque eu já vi isso, inclusive, já conheci gente assim, não tinha um emprego legal lá no país dele, ele veio para cá para dar aula de inglês, porque aqui ele vive muito melhor com menos.
e aí acha que dá aula de inglês. Você conseguiria dar aula de português e explicar os porquês que se fala de cada jeito? Imagino. Então, só que o brasileiro, né, de um modo geral, ele acha que é nativo e vai me dar aula. Então, o professor ele tem que ter formação, né? Eu costumo falar com os amigos meus assim, você faria uma cirurgia plástica com estagiário? Exato. Né? Eu acho que eu vi esse comentário também numa live sua, né? De uma outra professora comentando exatamente isso, né? De, assim, de que, como você... Tudo bem, eu falo português, mas ela é professora de inglês, ela não é professora de português, né? Enfim, acho que cada um no seu quadrado. Exato. Eu morei em Campinas e na escola onde eu trabalhava, com uma chefe que se tornou minha amiga, ela me colocou um sueco para dar aula de português uma vez. E eu, durante 2 horas, a única coisa que eu sabia dizer para ele, eu falava assim, não sei. Ele me perguntava, mas por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Eu falei, eu não sei, só sei falar. Quando terminou a aula, eu chamei ela na frente dele e falei, Beth, eu não consegui dar aula para ele, então eu não quero receber por essa aula, ele não vai pagar por essa aula, porque ele pagava caro, a aula lá era bem cara, porque não é justo. Eu olhei para ela e falei assim, e eu não dou mais aula de português nunca mais na minha vida. Porque eu não sei. Então, não é porque você é nativo que você sabe ensinar. Então, aula de conversação, você quer treinar sua pronúncia, não sei o que, um nativo é excelente. Mas aprender a falar, nem sempre. E eu não estou dizendo que são todos, tá? Então, eu acho que o professor, ele tem que se preparar, né, para realmente ensinar o idioma. Não dá para ele ficar naquilo do eu morei fora, eu sou nativo, ou não sei o quê, né? Porque senão a coisa realmente cai o nível. E esse é o grande problema. O estudo do British Council mostra que o nível de inglês dos brasileiros é muito baixo. Mesmo comparado com outros países, com países pequenos ou pobres do mundo. Por quê? Um dos motivos é o nível dos professores. Tem muito professor de inglês aqui no Brasil que, na verdade, gente que está dando aula de inglês não sabe nem o que está fazendo. Né? E aí chega aquelas pessoas com um monte de trauma, um monte de bloqueio, um inglês macarrônico que depois para consertar é muito mais difícil. E no final das contas, assim, existe a questão de responsabilidade, né? Por exemplo, você, no caso, você falou, não sei dar aula, não vou receber, etc. E existem pessoas que não, que estão ali. Eu mesmo já passei situações de ter professores que acho que eu acredito que estão bem. Não, eu acho que é bem isso. Assim, a pessoa fez um intercâmbio e veio, voltou, e de repente ela sabe falar, mas e tem essa diferença também, né? De você saber saber para você e saber passar para outra pessoa. Eu acho que a fala principal aqui a pessoa tem que ter o conhecimento teórico, no caso, dos blocos de construção da informação. Qual é a sequência desses blocos para que você possa construir a informação em outra língua? Se você não tem esse conhecimento, você não tem como ensinar alguém. E é aí que acontece que as pessoas chegam na minha mão com aquela coisa super estranha. Eu peguei quando eu morei em Fortaleza, eu peguei 2 mulheres que tinham tido aula com uma professora de inglês por 2 anos só usando música. Eu nunca vi o inglês mais embolado da minha vida. Elas não conseguiam falar coisa com coisa. Sério? Porque era só vocabulário. Elas tinham só vocabulário, mas não tinha estrutura nenhuma. É um corpo sem coluna, sem a coluna espinhal. Imagina como fica tudo solto. Né? Era mais ou menos isso. Então, não tem fórmula mágica. Que louco! Não tem fórmula mágica. Encontrar. Você pode facilitar. Encontrar o seu jeito de aprender, usar os ativadores corretos para o seu cérebro, uma metodologia que te apraz, saber o que você está falando, o que você está fazendo, ter um professor qualificado. Isso tudo facilita e acelera. Mas não tem fórmula mágica. Você não vai... Não acredite que, isso aqui, tomei uma pílula e em 7 meses eu estou falando inglês, ou porque fulano ou ciclano, ou os caras que falam muitas línguas, eles usam isso aqui. Não é por aí. Esse é uma das dificuldades que eu vejo no Brasil, e é uma das coisas que eu gostaria muito de conseguir desmistificar sobre o aprendizado.
né? Porque essa busca por uma fórmula mágica tem causado muito mais frustrações, desistências e dificuldades do que efetivamente gente aprendendo inglês. No final das contas, a gente vai ter uma geração mais pra frente, de pessoas somente com esse problema, né? Essa frustração aí, né? Nós já temos. Aham. Né? Há 10 anos atrás, eu já percebia que a quantidade, o nicho de pessoas com bloqueios para aprender inglês ou com frustrações é muito maior do que o número de pessoas que já estudam. Uhum. Então, E me diz uma coisa, assim, é possível aprender sozinho? olha, é possível, mas dá mais trabalho e exige uma organização muito grande. Não é para qualquer um, certo? Mais uma vez, a gente pode facilitar. Você pode ter recursos na sua mão que vão te facilitar. Você precisa de organização. Eu acho que foi um vídeo, eu não sei, esses dias agora. Foi um vídeo falando exatamente disso, sobre como aprender sozinho. Você precisa ter organização, você precisa saber onde você está, aonde você precisa ir, você tem que ter as ferramentas e os recursos para você chegar lá, saber usar essas ferramentas, saber usar esses recursos. Não pode ter preguiça, tem que ter proatividade, porque é você por você. Né? Você não tem um professor para te cobrar, você não tem uma nota para tirar, então é você por você. Então, você pode encontrar formas de facilitar, se manter motivado. Mas é mais difícil. Se você tiver tudo isso e um plano de estudo, a coisa fica muito mais fácil, porque você sabe o caminho a percorrer, né? Mas sim, eu bato muito nessa tecla, Robson, de que você pode utilizar sites gratuitos para estudar inglês, sem pagar nada. Você tem como fazer os exercícios sozinho, inclusive de speaking. Exige um pouco de criatividade e de persistência, mas é possível. Mas você só precisa ter esse conhecimento de por onde caminhar. E aí esse conhecimento tem que vir de fora. Você não consegue, né? Por mais que você pesquise, você não vai saber, você não vai conseguir. O máximo que você vai fazer é, de novo, se adaptar à proposta que os outros estão te dando, né? Você vai seguir esse caminho, aí você segue, mas de repente não é aquilo que você precisa. Você já viu alguma coisa, você já sabe uma outra coisa, então é complicado. Mas é possível sim. Acho que você tem que ter essa percepção, né, daquilo que te ajuda, te auxilia nesse processo de aprendizado. E acho que ter uma espécie de um guia, mais ou menos, assim, né, de repente, para que você consiga tá caminhando, né? Sim, você precisa de alguém que mostre para você por onde caminhar, para que você possa fluir. Né? A grande diferença é que quando você faz isso do seu jeito de aprender, você economiza tempo, dinheiro e energia. Porque você não está se adaptando aos outros, você está adaptando tudo ao seu jeito. Né? Então é diferente. Entendi. Eu acho que são essas as minhas perguntas de hoje. Gostei bastante de falar com você e tal. Foi bem esclarecedor. Eu acho que essas suas perguntas, tem muita gente que tem as mesmas perguntas. Então eu acho que é muito válido, realmente. E é aquilo. Não dá para desistir, tem que continuar, tem que persistir e descobrir como você aprende, como que você pode adaptar tudo do seu jeito, como você extrair o máximo dos recursos que você tem na sua mão, porque assim você vai aprender melhor e mais rápido. Não tem muito segredo não. É pegar ali firme e seguir em frente. É isso. Então tá, Robson, quero te agradecer, obrigado pela franqueza, pela honestidade, pelas perguntas, e com certeza vai ter gente que vai gostar. E é isso, espero que logo a gente possa bater uma outra conversa, e se tiver outra dúvida, você, qualquer pessoa que estiver assistindo, é só escrever aqui que a gente responde sempre com muito carinho. Ok? Ok. Então tá, boa noite, Robson. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.